Com a palavra, pastor Carlos de Oliveira. Taubaté, São Paulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, com alegria eu os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos ao nome do nosso Deus por tua bondade e graça, pelo privilégio de estar aqui e poder adorá-lo. Queridos, eu quero agradecer de todo o meu coração ao pastor José Carlos de Lima. É um pastor que eu considero como amigo, um pai, um irmão, que eu sei que tem abençoado o meu ministério, tem me ajudado muito. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores, pastor Álvaro, pastor Carlos Barbosa, todos os companheiros, servos de Deus, pastor Daniel, meu amigo, todos os pastores aqui presentes, sempre que nos recebe com muito carinho. Amanhã estamos retornando à nossa cidade, pastor, e em tempo eu trago um abraço para o senhor, do meu pastor presidente, pastor Luiz Francisco dos Santos, da cidade de Taubaté, e a toda a igreja do Senhor. Ele saúda com a paz do Senhor. Meus amados, no final da reunião você vai encontrar lá atrás este livrinho. É um livro explorando a Bíblia, livro por livro. Você vai ter aqui os 66 livros da Bíblia, para você entender toda a Bíblia. É como se fosse um mini curso de teologia. Só tem 2 desse livro, só 2. Vai estar lá fora, custa R$45. Tem Bíblias assim, é uma Bíblia anotada, feminina, masculina, vai estar lá fora, custa R$130. E Bíblias Lincoln Harpa, que custa R$75, assim iguais à minha. Então, se você puder, no final, passe lá e não deixe eu voltar com esse material não, em nome de Jesus. E os irmãos que ainda não nos seguem no Instagram, irmão, nos dão uma força lá, viu? Eu não saio dos 1000, nos ajude lá. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida. Eita, é 11:10, irmão. Eita, que eu me perdi aqui, irmão. É 10:11, não é? 10:11. Está na hora de trocar o óculos. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Você sabe que tudo que não tem forma é tudo que não se entende. Quando você olha para alguma coisa que não tem forma, a primeira coisa que você pergunta é: o que é aquilo? Porque não se parece com nada. Além de não ter forma, a Bíblia diz que a terra estava vazia. E se está vazia, não tem nada a oferecer. Este era o retrato da terra. A terra estava um verdadeiro caos. Mas dentro deste caos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Você sabe que o caos ele tem um poder de engolir tudo que entra nele. O caos é terrível, mas a Bíblia diz que Jesus entrou no caos. Jesus é a única pessoa que tem o poder de entrar no caos e, ao invés de ser engolido pelo caos, ele transforma o caos. A Bíblia diz que ele estava no meio do caos e dentro daquele caos ele criou o paraíso. Esta é a razão por que nós estamos aqui, porque todos vivíamos no caos, mas um dia ele entrou no caos da minha vida e transformou a minha história. A Bíblia diz que depois que ele criou o paraíso, ele criou também o homem.
a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus criou o homem, ele disse ao homem: há no jardim uma árvore, e ela produz o fruto da ciência do bem e do mal, e o Senhor disse: não coma. No dia em que você comer deste fruto, certamente morrerá. A morte aqui dita por Deus não é apenas a morte física, mas é a ausência do próprio Deus. Por quê, pastor? Porque só Deus é vida. Sem Deus você tem carro, tem casa, tem fama, tem dinheiro, mas vida você só tem em Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Só a vida em Deus, só a vida em Jesus. A Bíblia diz que o homem pecou, e pelo pecado de um homem, a morte entrou no mundo. Perceba, a morte ela só tem uma porta de entrada. E qual é, pastor, a porta de entrada da morte? O pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Quantos pecaram? Todos. E destituídos estávamos da glória de Deus. Quando o homem peca, a morte entra. Agora o homem está condenado. O homem está fora da presença de Deus. Mas a Bíblia diz, o Senhor declarou em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O anjo aparece a Maria e diz a ela: o Espírito do Senhor te envolverá, você conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ela se acha grávida pelo Espírito Santo, concebe e dá à luz a um filho. E a Bíblia Sagrada diz que logo em seguida eles vão ao Egito. A Bíblia diz que eles depois voltam do Egito e Jesus reaparece na história aos 12 anos de idade. Pastor, por que 12 anos? Porque 12 anos, primeiro, é uma idade em que os meninos e as meninas passavam pelo processo dos escribas. Eles eram sabatinados pelos escribas. Então, aos 12 anos, Jesus passa e ele, ao invés de ser sabatinado, ele dá uma aula para os doutores. A Bíblia diz que ele ensina os doutores. Agora, 12 anos é a idade da crise da identidade. 12 anos é uma idade complicada. 12 anos é aquela idade que o menino não sabe se é criança ou se já é homem. É muito comum um menino aos 12 anos olhar para o pai e dizer: pai, posso sair com os meus amigos hoje à noite? E o pai diz: não, rapaz, você não pode. Ele diz: pai, mas eu já tenho 12, eu já sou homem. Mas aí quando chega o dia 12 de outubro, no dia das crianças, ele olha para o pai e diz: pai, cadê o meu presente? Aí o pai diz: mas rapaz, tu era homem ainda ontem. Aí ele diz: não, pai, eu só sou uma criança, eu só tenho 12. 12 anos, geralmente é a idade da pirraça, é a idade da birra, é a idade do eu quero. Talvez se Jesus não tivesse aparecido aos 12, ia aparecer algum doido hoje dizendo que ele deve ter aprontado aos 12, deve ter feito malcriação, deve ter feito pirraça. Jesus deve ter aprontado. Aí Jesus aparece aos 12, ele não tem crise de identidade, ele já sabe por que veio, está dando aula para doutor, não é pirracento, não é birrento, não é malcriado, e já está mostrando que ele é Senhor dos céus e da terra. Jesus reaparece na história aos 30 anos de idade, quando se inicia o seu ministério. Aos 33 ele é condenado à morte, morte de cruz. A cruz não era um lugar comum, a cruz era o pior lugar da terra. Se você dissesse: pastor, o que era a cruz no tempo de Jesus? Eu diria que a cruz era o símbolo maior do caos na terra. Não existia um lugar pior do que a cruz para se estar. A cruz era um lugar horrível. A cruz era um lugar horrendo. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era um lugar de isolamento, de solidão, de tristeza, de dor. A cruz era o verdadeiro caos. Onde é que Jesus está? Na cruz. E na cruz um ladrão olha para ele e diz: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi o que o ladrão pediu. O ladrão disse que o Senhor devia se lembrar dele quando entrasse no seu. Jesus disse, tu estarás comigo no paraíso. O que Jesus estava dizendo para este ladrão? Jesus estava dizendo, sabe, filho, há alguns milhares de anos eu me manifestei no caos. Dentro daquele caos eu criei o paraíso, e depois que eu criei o paraíso, eu criei o homem, e coloquei o homem no paraíso. E depois que eu coloquei o homem lá, eu disse, não peque. O dia em que você pecar, você morre, volta para o caos. Vocês me desobedeceram, pecaram, perderam tudo, e por isso está no caos. Eu estou me manifestando novamente no caos, para dizer que ainda hoje eu te arranco desse caos e te levo de volta para o paraíso. Esta é a obra da cruz. Cristo veio para nos arrancar do caos e nos levar de volta ao paraíso. Agora, quando ele diz isso, em seguida ele dá um grito dizendo, telestai, está consumado. A palavra consumado é feito na sua totalidade. Quando Jesus diz isto, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Pastor, por que isto? Eu vou lhe explicar. Paulo, escrevendo suas cartas aos Colossenses, capítulo 2, no verso 12, Paulo diz que o escrito da dívida que era contra nós, em suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era prejudicial, fora removido dentre nós e cravado na cruz. O que Paulo está dizendo é que havia um escrito de dívida e ele estava entre nós. Um escrito de dívida é um documento que declara que você é devedor e está em dívida. Imagina que você vai comprar numa loja, o vendedor te chama e diz, olha, infelizmente eu não posso lhe vender porque o teu nome está negativado. Esta era a condição do homem diante de Deus, toda a humanidade estava negativada. Pastor, mas explica melhor sobre o escrito de dívida. Eu vou lhe explicar. Imagina que você passou um cheque. Só os antigos aqui lembram do cheque, né? Os mais novos não lembram mais, acho que ninguém nem mais aceita cheque. Mas os antigos lembram. Quando você passava um cheque, assinava um cheque, você estava se comprometendo a pagar a dívida. O cheque é um escrito de dívida. Às vezes a gente passava o cheque, dava algum problema e o cheque voltava. Eita Jesus! E quando o cheque voltava, pastor Carlos, a gente ficava preocupado. Por quê? Porque o cheque voltou. A pessoa que recebeu o cheque, ela já ligava angustiada, dizendo, olha, o cheque voltou. Aí a gente fazia a seguinte pergunta, quantas vezes ele voltou? Aí a pessoa dizia uma só, a gente dizia, ufa. Por quê? Porque se ele volta 2 vezes, o nome vai para o Banco Central, e lá a coisa só piora. Aí a gente dizia, ô fulano, aproveita que só voltou uma vez, segura ele aí, não deposita de novo não, me dá um tempo, não era assim? Me dá um tempo que eu vou trabalhar, eu vou levantar recursos e eu vou resgatar o cheque. Aí a gente trabalhava e fazia isso. O primeiro cheque era Adão. Adão cai e não tem fundo. Quando Adão cai, toda a humanidade está condenada. Mas antes de mandar a humanidade para o inferno, Jesus se pôs de pé na eternidade e disse, Pai, segura um pouquinho aí essa dívida, porque eu vou descer, eu vou trabalhar, eu vou pagar a conta e vou resgatar a humanidade de volta. Quando você resgatava o cheque, você ficava tão feliz que ao invés de dar baixa no banco, você pegava o cheque e rasgava. Quando você rasgava, você dizia, ufa, não devo mais nada. Quando Jesus pega o cheque, o escrito de dívida, ele não rasga. A Bíblia diz que ele crava na cruz do Calvário e grita, Pai, a conta está paga. Quando ele grita que a conta está paga, o Pai pega o véu do templo e rasga de alto a baixo, porque se a conta está paga, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se a conta está paga, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem louva a Deus? Quem levanta a mão e adora? Porque a conta foi paga. Herabácia, Eminaia Sérgia,
A conta foi paga, o véu do templo se rasgou. Agora, se a conta foi paga e a obra foi completa e foi, porque ele conclui a obra em vida, ele diz: está consumado. A pergunta é: por que ele não desce da cruz? Se a obra já está feita, consumada, por que Jesus não desce da cruz agora e revela o seu poder? Por quê? Porque ele morre. Eu vou lhe explicar por quê e como, e eu termino a minha mensagem. Pastor, por que Jesus precisa morrer se a obra já está consumada? Bom, eu vou lhe explicar. João, escrevendo o Evangelho de Jesus, no capítulo 1, no verso 11 e 12, João disse assim: ele veio para os seus, mas os seus não, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então eu quero que você me ajude a pregar. Diga para quem está ao teu lado assim: você recebeu poder de filho. Diga para essa pessoa: você recebeu poder de filho. A palavra poder aqui é direito legal. O que João está dizendo é que nós recebemos direito legal de filho. Agora, Jesus, por ocasião da ceia, ele levanta o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Olha para o irmão e diga: você é filho de Deus e tem testamento. Aí Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos 8,17, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diz para o teu irmão: você é filho de Deus, tem testamento e você é herdeiro do testamento. Agora, imagine que o teu pai trabalhou a vida inteira e conquistou alguns bens, casa, carro. Os bens que o teu pai conquistou, casa, carro, são seus ou são do seu pai? São do seu? Foi ele que conquistou, é dele. A pergunta é: quando que por direito o que o seu pai conquistou passa a ser seu? Quando? Quando? Quando quer? Quando ele morre. E se ele não morrer, tudo que ele conquistou permanece sendo. Mas se ele morrer, tudo que ele conquistou agora é. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Cristo morreu para nos dar direito à herança. É por isso que a gente canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Cristo morre para nos dar direito. Se ele não morre, eu não tenho direito. Pastor, e onde é que está escrito isso? Eu vou pedir ajuda da mídia. Põe aí para mim Hebreus 9, 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Eu quero mostrar para você onde é que está registrado esta verdade. Hebreus 9, 16 e 17. Consegue colocar? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 16 e 17. A mídia conseguiu? Ainda não? Olha o que está escrito, versículo 16. Porque onde há testamento, vamos ler de novo. Porque onde há testamento, versículo 17, porque um testamento tem força onde houve, ou terá ele algum valor enquanto testador? O que o autor aos Hebreus está dizendo é que um testamento, que é um papel, ele é apenas um papel. Quando é que ele tem efeito? Na morte do testador. Enquanto o testador está vivo, aquele testamento é só um papel. Mas se o testador morrer, tudo que está no testamento passa a ter validade. Se o testador não morre, o testamento não tem valor legal. Mas se o testador morrer, queira Satanás ou não, tudo que foi conquistado é direito teu, é direito nosso, porque ele morreu para te dar direito ao céu. Ele morre para te dar direito à herança. Oh glória!
Cutuca o crente do lado e diz: você não é pouca coisa não, você é herdeiro do céu. Vai, cutuca, diga: você é herdeiro do céu. Essa luta vai passar, essa terra vai ficar, mas a igreja será arrebatada. É tão lindo que Paulo, escrevendo aos Gálatas 3,15, Paulo diz assim: ora, se o testamento de um homem for confirmado, ele diz: ora, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula ou acrescenta coisa alguma. O que Paulo está dizendo é muito forte. Paulo está dizendo: se o testamento for confirmado. Como que o testamento é confirmado? Através da morte do testador. Aí o camarada chegou lá, viu que Jesus estava, furou Jesus e disse: está morto, tá. O testamento está confirmado. Aí Paulo disse: está confirmado, ninguém anula. Olha que coisa forte. Paulo está dizendo: o que foi conquistado na cruz do Calvário não tem borracha do inferno que apaga. O que Cristo conquistou está conquistado e ninguém anula. Melhor esse glória, porque ninguém anula a tua salvação, a tua vitória, a graça, o sangue derramado. Levanta as duas mãos para adorar, vai. Oreja, Urebacandaraia, Urimicalabachandaraia. Ninguém anula a obra da cruz. Ninguém anula. Nós estamos há 2000 anos, um pouco mais, da cruz do Calvário. Irmão, se pudessem achar um erro nisto, já teriam achado. Tantos eruditos, tantos sábios, mas a obra da cruz é tão perfeita que não tem homem na terra, nem demônio no inferno que acha defeito nela. A obra é perfeita, a obra é santa e você faz parte dela. Levanta mais uma. Eu sinto a graça de Deus aqui. Quem está sentindo a presença? Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para dar glória. Aleluia. Aleluia. Ninguém anula. Pode não gostar de você, pode não ir com a tua cara, pode não concordar, pode achar que tu não merece mesmo, porque aqui ninguém merecia, mas é pela graça. Não tem como você perder essa. Ele já escreveu o teu nome, está escrito no livro da vida, você faz parte. É para você essa vitória. É para você. Por isso que Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: não tem feitiçaria. Vai, diz: não tem feitiçaria, não tem Exu caveira, pombagira, tranca-rua, não tem capeta que anula a tua vitória. Jesus já te conquistou, você é mais que vencedor. Levanta a mão para adorar. Ele é o rei. Eu sinto a glória de Deus. Eu sei que Ele está neste lugar. Oh, querido, levante a tua mão para dar glória a Deus. Ele morreu para te dar vitória. Aleluia. Eu vou correr, eu vou terminar, eu não vou. Eu prometo a você que eu termino bem cedinho. Aí eu já vou terminar. Agora escuta, isso é por quê? Porque Ele morreu para te dar direito à vida eterna. Agora a outra pergunta é: como? Como Ele morreu? Ah, pastor, isso aí está muito simples. Ele reclinou a cabeça e morreu. Tu acha que foi só assim? Eu iniciei meu sermão dizendo que a morte só tem uma porta de entrada. Qual é a porta de entrada dela? Pecado. Ninguém morre porque é feio, irmão. Graças a Deus, né, irmão? E ninguém morre porque é bonito também. Louvado seja o nome do Senhor. A morte só tem uma porta de entrada, que é o pecado. Cutuca o irmão, diz: e Jesus não tem pecado. Agora imagina, a morte só tem uma porta de entrada, é o pecado. Jesus não tem pecado, pastor. Ele estava com os meus pecados. Não, Ele levou os meus pecados, consumou a obra. Jesus não morre com os meus pecados, Ele morre pelos meus pecados. É diferente. Ele consuma a obra em vida, então Ele não tem pecado. Ele já consumou a obra. Então a morte está olhando para Jesus, babando e dizendo: eu até queria, eu estou com vontade, mas eu não tenho capacidade de chegar nele.
A morte está olhando para Jesus e está dizendo: Ele tem poder de chegar em mim, mas eu não tenho poder de chegar nele. Ele pode tocar em mim, mas eu não posso tocar nele. Se a morte fosse fazer um breve relato da história entre ela e Jesus, a morte ia dizer: eu não gosto nem de olhar para ele. Por que, dona Morte? Porque toda vez que eu encontrei com ele, eu passei vergonha. Um dia, eu estava feliz, indo ser que ela é feliz, né? Levando um menino para sepultar, tudo certo, sepulcro aberto, o coveiro tudo em ordem, tudo certinho. Na saída de Naim, lá vem ele com os discípulos. Tudo certo. Mas aí vem ele. Ao invés de ignorar, passar de lado, deixar quieto, é só um defunto. Ele parou, olhou para a cara do defunto e disse: meu filho, uma ceia dessa, e tu com essa cara de defunto, rapaz, levanta, meu filho. O defunto levantou e ficou vivo. E aí que o negócio ficou bom. Ele venceu a morte ali. Outro dia, Jairo corre, chama ele e diz: Senhor, a minha filha está quase à morte. Corre! Aí ele foi correndo. A morte vem do lado. A morte não pode passar na frente, ela está do lado. Aí a morte diz: se eu tivesse uma oportunidade, aí a oportunidade vem. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus para. Quando Jesus parou, a morte disse: a minha deixa. Passou na frente. Aí a morte chega primeiro. Aí quando Jesus chega na casa de Jairo, já está lá os coveiros de plantão dizendo: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Irmão, todo velório que Jesus participou, ele estragou o velório. Jesus é bom para estragar velório. Todo velório que Jesus entrou, ele estragou o velório. Jesus olhou e disse: Jairo, meu filho, não temas não, já que morreu, vamos entrar. E a Bíblia diz que ele entrou e ele ressuscitou a menina. Lázaro, 4 dias. Marta disse: Senhor, já cheira mal. Jesus chegou e deu um grito. Irmão, é um grito. Não foi 2 nem 3, um grito: Lázaro, venha para fora. Irmão, quantos segundos levam essa frase? Lázaro, venha para fora. É muito rápido. Quando eu saí do hospital, pastor, eu tinha uma escara, uma ferida que dava para ver o osso da minha coluna. Levou 6 meses para curar. Lázaro está em estado de decomposição. Marta disse: ele já cheira? Na frase de Jesus: Lázaro, vem para fora, todas as células se regeneraram, o corpo de Lázaro voltou e Lázaro saiu pulando. Ele é maior que a morte. Ele é maior que a morte. Tem alguém que tem dúvida aí? Ele é maior que a própria morte. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu costumo dizer que quando eu estava no coma, a morte puxou uma cadeira e durante 2 meses a morte ficou me namorando e dizendo: é meu, vou levar, é meu. A morte puxou a cadeira, sentou do meu lado e disse: esse já é meu. Aí Jesus puxou um trono, sentou do outro lado e disse: esse aqui você não leva, esse aqui é meu e você não vai levar. Eita, meu Pai, Ele é maior que a própria morte. Jesus é maior que a morte. E aqui eu fecho a mensagem, olhe para mim. Então como é que a morte tocou, pastor, se ela não podia? Não foi por vontade dela, foi por vontade dele. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 18, Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo. Jesus está dizendo: ninguém tem poder de me tocar, ninguém tem poder de tirar a minha vida, ninguém tem poder. Mas aí ele olhou para você, ele olhou para mim, algemados pelo pecado,
caminhando a passos largos para o inferno. E quando ele olhou para você e para mim, ele disse: ninguém toma, mas para quebrar as cadeias que te prendem, para te levantar, para te tirar da depressão, para te livrar do inferno, eu mesmo entrego a minha vida em prol da sua. Só tem uma coisa: na minha morte eu te encho de vida, na minha morte eu quebro as cadeias, na minha morte eu te liberto, na minha morte eu te restauro. Tem alguém aí recebendo de Deus? Tem alguém recebendo? Ele se entrega. Ele se entrega. Quando Jesus se entrega, a morte traga Jesus. Agora me ajude. Olhe para o crente do teu lado e diga assim para ele: quando a morte engoliu Jesus, ela começou a passar mal. Não é heresia, não. Escuta. Jesus é maior que a morte. Quem concorda diz amém? Amém. Sabe quando você vai na casa do irmão, que você come, o suor está pingando e você ainda está comendo? Aí quando você não aguenta mais, a irmã vem com aquele pudim caramelizado e diz: ó, irmão, o que eu fiz para você? Chega a cair uma lágrima do teu olho, tu diz: ô irmã, se eu soubesse que tinha um pudim eu não tinha comido tanto. Quando você come demais, o teu estômago estufa e ele não aguenta, e você começa a passar, e aí começa a te dar ânsia de... Diga para o teu irmão: a morte passou tanto mal que teve ânsias de vômito. Agora, pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Pedro pregando, ele disse no capítulo 2, verso de número 24 de Atos, Pedro disse assim: o qual vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, solta as ânsias da morte. Pedro está dizendo: a morte sentiu ânsia. Quando Jesus entrou, a morte pôs a mão na boca e disse: estou passando mal. Jesus fez um rebuliço no ventre do inferno, Jesus fez um rebuliço dentro da morte, e a morte comeu. Imagine, irmão, a morte verde. Imagine a morte passando mal e querendo vomitar, e Deus dizendo: vomita não, é 3 dias passando mal, é 3 dias e 3 noites passando mal. Pastor, e de onde é que Pedro tirou isso? Foi revelação? Foi Jesus quem disse. Jesus disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi engolido pelo peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim como Jonas foi vomitado, o Filho do Homem ressurgirá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Com poder e grande glória. A morte não foi capaz de detê-lo, porque Jesus ressuscitou, e nós estamos aqui para relembrar a morte e ressurreição. Fica em pé comigo, adorando, dando glória, dizendo aleluia. Olhe para mim. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, o céu ficou enegrecido, e a Bíblia diz que sepulcros foram abertos, corpos de santos ressuscitam. Pastor, como é que explica isso aqui? Que Jesus morre e defuntos ressuscitam. São santos que ressuscitam, santos homens de Deus, santas mulheres. Como é que explica isto, pastor? É simples. Jesus é a vida, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto... Mas nesse contexto aqui é físico. Quando Jesus, que é a vida, mergulha na morte, o que está na morte pula para a vida. Então é assim, é a vida entrando na morte e a morte saltando para vida. Pastor, como é que isso fica melhor? Quando você lê Gálatas 2:20, Paulo disse da seguinte forma: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer ver como é que fica bom? A Bíblia diz que quando Cristo entrou na morte, quem estava na morte saltou para a vida. Põe uma mão no peito aí, põe uma mão no peito, eu vou terminar aqui. Põe uma mão no peito, levanta a outra mão para o céu e diga comigo: quando a vida bate no peito e diga: entrou no que estava morto, o que estava morto recebeu vida, recebeu vida,
recebeu vida. Enquanto você estava morto, Jesus entrou, e quando ele entrou, quem estava morto em pecados e delitos recebeu vida. Você não está aqui porque é bom, você está aqui porque Jesus entrou dentro de você. Quem pode levantar a mão? Quem pode abrir a boca? Quem pode dar glória a Deus? Oh, aleluia! Se puder cantar, adore. Deus te abençoe. Adore o nome do Senhor, porque Deus é a própria vida. A nossa mocidade louvando a Deus.